Bom dia, estamos aqui para dar continuidade à série José do Egito. E eu quero iniciar o segredo de José do Egito. Eu quero iniciar essa manhã louvando o Senhor por esse dia. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por a sua misericórdia já despertou nessa manhã. Obrigada, Deus, por sentir a tua presença. Eu realmente te louvo. Em verdade, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esse dia. Eu te louvo pela tua presença, pelo teu amor, pela tua companhia. Eu te louvo pela vida, por eu ter despertado para esse dia e a sua misericórdia já ter me recebido nessa manhã. Muito obrigada, Senhor. Te louvo em espírito e em verdade. Amém. Amém. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Quando a gente começa o dia louvando o Senhor, é um sinal de gratidão que a gente tem por tudo aquilo que nós vivemos. Então que hoje o nosso coração esteja grato diante de Deus. Que hoje o nosso coração esteja grato na presença dele. Hoje é quarta-feira de cinzas, né, para os católicos cristãos, os cristãos católicos, e que nós possamos viver esse dia de forma intensa, com o nosso coração voltado para ele. E hoje, nesse dia, no sexto dia da série, no sexto episódio da série Os Segredos de José do Egito, eu vou trazer para você o tema A Sabedoria que te leva além, decisões que mudam a sua história. Nós vamos aprender com José como desenvolver acessar essa sabedoria. Ele foi um homem de grande acesso a tudo isso. A sabedoria de José levou ele no mesmo dia da prisão para ser o administrador de todas as coisas, da prisão ao palácio, no mesmo dia. Então, eu quero poder trazer com você os segredos dessa passagem hoje de José para a tua vida. Você já passou por um momento da vida em que você precisava tomar uma decisão importante, algo muito importante na sua vida, mas você não sabia o que fazer? Pois é, já se viu cercada, né? Cercada por decisões, cercada às vezes até mesmo sem direção. Sabe aquele momento onde você olha e você realmente não sabe o que fazer? Hoje nós vamos falar sobre uma sabedoria que pode transformar a nossa vida. Uma sabedoria que pode transformar a nossa história, assim como transformou a de José do Egito. Uma sabedoria que nós podemos acessar e que podemos transformar aquilo que nós estamos vivendo. É preciso a gente olhar para dentro de nós. Quando foi o momento em que uma decisão mudou o rumo da nossa vida? Sabe? Aquele momento que aquela tomada de decisão teve que mudar o sentido, fazermos uma conversão no meio do caminho? Pois é, sobre isso que nós vamos falar. Se Deus te desse uma oportunidade incrível hoje e que viesse embrulhada num grande desafio, o que é que você faria? O que é que você faria? Você teria que abrir e seria um grande desafio. Você tomaria a frente, você usaria a sua ousadia, usaria de sabedoria para cumprir esse desafio, ou por estar embrulhada, é um grande desafio, você iria para trás. Muitas vezes Deus nos dá desafios com oportunidades e nós não temos sabedoria para poder enfrentá-los. Às vezes nós desistimos, às vezes nós deixamos de lado, às vezes nós não prosseguimos por medo, por insegurança, por às vezes achar que aquilo não é para nós. E Deus ele vem nos despertar hoje a ter uma tomada de sabedoria onde nós possamos viver as decisões da nossa vida de uma forma mais saudável. A sabedoria que te leva além, é a sabedoria que vem de Deus, porque decisões mudam a nossa história. E a base bíblica que eu vou trazer para você está em Gênesis, no 41, versículo 15 e 16. Gênesis 41,
Vou pegar aqui na minha palavra. Gênesis 41, versículos 15 e 16. Vai dizer assim, ó. O faraó disse a José: Bom dia, Dai. Tive um sonho e ninguém sabe interpretá-lo. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? E é Deus quem dará uma resposta favorável ao faraó. Você vai ver que é a mesma passagem que a gente utilizou, acho que um versículo diferente, se eu não me engano, de sexta-feira. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é lida sobre o discernimento dos espíritos, quando o Espírito Santo nos direciona, nós vamos ver que as mensagens que são retiradas dali são pérolas maravilhosas. Aqui, eu quero junto com você entender a sabedoria de José. Aqui eu quero junto com você ver, enxergar e acessar segredos de José que podem nos ajudar a enfrentar esses desafios, a ter tomadas de decisões sábias que podem mudar a nossa história. Então eu quero junto com você trazer o primeiro segredo. Ó, veja bem, o faraó disse a José: tive um sonho e ninguém sabe interpretar. Para ele dizer isso é porque ele já buscou a interpretação desse sonho, já tentou, porque foi um sonho que incomodou muito ele. Então, depois você lê todo o contexto ali. Então, José, o que ele faz? Ele é chamado pelo faraó e aí ele diz: olha, ouvi dizer que você sabe interpretações. Ouvi dizer que você ouve um sonho e sabe interpretá-lo. E José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dá uma resposta favorável ao faraó. Primeiro segredo para você acessar uma sabedoria como José teve é a humildade para reconhecer a fonte da sabedoria. De onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria, a fonte dessa sabedoria vem de Deus. José, ele não se exaltou. Ele sabia que ele tinha esse dom. Ele já havia exercitado por várias vezes esse dom. Mas José, ele não se exaltou. Ele reconheceu que a sabedoria vinha de Deus. A sabedoria não vinha dele, mas vinha de Deus. O acesso que José tinha à revelação dos sonhos não era dele, era de algo maior. Então a humildade para reconhecer de onde vem essa fonte. Primeiro passo de José para acessar a sabedoria. Ele não confiou na sua própria capacidade, mas ele apontou que Deus era a fonte da solução para o faraó aqui. Então, eu quero trazer essa primeira sabedoria, esse primeiro passo ao acesso à sabedoria que nós vamos ter. É entender que muitas vezes nós precisamos reconhecer a fonte da sabedoria e dar esse passo. Existem dois lados aqui. Muitas vezes nós não reconhecemos o quanto nós podemos avançar. Muitas vezes nós não reconhecemos a sabedoria que está em nós e nós não damos passos para avançar em direção àquela tomada de decisão, em direção àquilo que pode mudar a nossa vida, em direção ao propósito que Deus tem para nós. Porque nós não nos achamos suficientes para aquilo. E de verdade nós não somos suficientes. No entanto, esse processo faz com que nós não reconheçamos a sabedoria de Deus que está em nós. Esse passo, né, a forma, essa conduta, essa forma de nós agirmos, muitas vezes faz com que nós não reconheçamos essa presença de Deus em nós. E isso é uma atitude onde nós menosprezamos a sabedoria que Deus coloca sobre a nossa vida pela ação do Espírito Santo. Quando nós não avançamos na nossa vida em determinada situação, achando que nós não somos capazes. Esse achar da nossa incapacidade nos torna vulneráveis a tantas outras coisas e distantes da graça que Deus tem para nós. Então, esse é um lado. Muitas vezes nós assumimos uma postura de incapacidade e aquilo que é para nós, nós não avançamos. Então, eu quero dizer para você,
Nós precisamos ter a ousadia que José teve. Ele foi humilde o suficiente para entender que ele tinha uma sabedoria, que ele podia avançar, mas que aquela sabedoria não vinha dele. Aquela sabedoria vinha de Deus. Um outro lado é nós acharmos que essa sabedoria vem de nós, né? Nós não reconhecemos isso. E aí queremos avançar por nós mesmos. Então tomamos decisões inusitadas, precipitadas. Às vezes nós nem pensamos, eu sou sábio o suficiente para isso. Não, mas de uma forma tão inusitada nós agimos sem consultar a presença de Deus em nós, sem buscar essa sabedoria divina. Muitas vezes nós tentamos resolver situações da nossa vida sozinhas. Nós confiamos apenas no nosso entendimento. E deixa eu te dizer, por mais simples que seja, toda situação da sua vida, Deus precisa estar presente. Todas as situações da sua vida. José nos ensina que qualquer que seja as tomadas de decisões, se você quer ter acerto, se você quer ter tomadas de decisões assertivas, precisa buscar a direção de Deus. Precisa estar conectada a essa sabedoria divina. Então, duas aprendizagens nesse primeiro segredo de José, dessa humildade para reconhecer a fonte da sabedoria. Eu não posso me achar incapaz de prosseguir, de acessar, porque Deus me capacita para isso, com a sabedoria que vem dele, porque ele é a fonte da sabedoria. E eu também não posso achar que eu posso ir sozinha fazendo qualquer coisa. Não dá. Não dá. E como que a gente aplica isso na nossa vida? Antes de qualquer tomada de decisão, eu preciso ter essa conexão com Deus. O cristão que busca uma intimidade constante com Deus, ele busca essa sabedoria divina. A palavra de Deus ela vai dizer assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A palavra também vai dizer assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, eu preciso avançar dessa forma. Antes de tomar decisões, ore e peça sabedoria divina. José, ele tinha uma intimidade com Deus. E, portanto, quando ele diz, é Deus quem vai dar uma resposta favorável para você, Faraó. Por que ele diz isso? Porque ele vai dizer assim, eu vou acessar a presença de Deus. E com o discernimento que Deus me der, com a sabedoria que vem de Deus, eu vou te revelar esse sonho. Atrás dessas palavras, José estava dizendo isso. Então, para que ele tivesse essa postura, para que o sonho fosse revelado, para que fosse verdadeiro aquilo, para que não fosse uma coisa dele, mas que tivesse uma sabedoria, para que aquele sonho fosse profético, ele precisava acessar a sabedoria que vem de Deus. E essa intimidade com Deus é que nos faz ter tomadas de decisões assertivas na nossa vida. Muitas vezes, e são inúmeras as vezes que nós temos que tomar decisões, mas todas as vezes, ore e peça a sabedoria divina. Porque é essa sabedoria divina que vai fazer com que você acesse as coisas maravilhosas para a tua vida. Não tome decisões baseadas em momentos, em emoções momentâneas na sua vida. Às vezes, a emoção te leva a tomar uma decisão, mas não permita que as suas emoções tomem decisões na sua vida. Pensa comigo assim, os filhos nos conhecem muito bem, não é? Então, eles vão vindo pedir as coisas para nós naquele momento, assim, aquele jeitinho, sabe aquele jeitinho? Porque nós já fomos assim. Aquele jeitinho baseado nas emoções e nós acabamos dizendo sim. E às vezes, essa tomada de decisão, nós acabamos tomando por emoções. E depois vem aquele peso, nossa, por que eu falei sim? Por que é que eu tomei essa decisão desse jeito? Eu não queria. Nossa, isso não vai ser bom para mim. Aí vem aquele peso. Por quê? Porque foram decisões baseadas nas emoções.
Esteja aberta para você reconhecer a sua sabedoria humana. Entenda que você é capaz, mas que essa sabedoria tem limites. A minha sabedoria humana me faz enxergar aqui, ó, o celular. Não me faz enxergar onde é que essa mensagem vai estar. É lógico que eu acredito que muitas outras pessoas podem acessar essa mensagem, jogou na internet, e pessoas podem mudar de vida por conta disso. Mas a minha sabedoria humana tem limites. Só que quando eu confio em Deus, Deus sabe o que você não sabe. Deus sabe o que eu não sei. Então, eu preciso estar aberta para reconhecer que eu tenho uma sabedoria, mas que ela é limitada. Eu preciso estar aberta para acreditar na capacidade que Deus me dá para avançar em determinadas situações. Muitas mulheres não saem de onde estão porque não acreditam na capacidade que Deus te envolve, que Deus te conduz. E, portanto, não saem do lugar. E aí já é esse outro lado, que muitas vezes você se torna vulnerável a isso. E você não se movimenta, porque você acha que você não tem capacidade. Mas, se eu me conecto à fonte, Deus me capacita para aquilo. E a fonte de sabedoria que está em mim não tem limites. Então, com essa fonte, eu posso realizar maravilhas na minha vida e na vida do outro. Entende? Eu não posso me limitar à minha sabedoria humana. Por quê? Porque eu preciso acessar essa sabedoria divina. E esse acesso é com oração. É pedindo a Deus essa sabedoria. Para que eu possa ter tomada de decisões. E você precisa estar aberta a isso. Assim como José esteve. José, para ser esse homem profético, José, para que no mesmo dia ele saísse da prisão e estivesse no palácio, olha o que Deus fez com ele, gente. Olha o que Deus fez com José. Ele estava na prisão e no mesmo tempo ele foi para o palácio. Por quê? Porque ele acessou uma sabedoria, uma fonte de sabedoria que não era dele. Era além a isso. Então não coloque limites. Aprendi que não devemos tomar decisões nem muito alegre, nem muito triste. Bom dia, Patrícia, tudo bem? E é verdade. Às vezes a gente vai pela empolgação daquele momento, né? Então, respira, perceba a situação, porque senão as suas emoções vão conduzir as suas decisões e depois podem vir danos. Perceba as suas emoções. Eu estou dizendo um sim por conta da maneira que eu estou. Eu já fui muito assim. Meu Deus, como eu fui desse jeito. Tomada pelas emoções. Não só da tristeza, não só da alegria, mas do medo. Por conta do medo, tomar alguma decisão, a insegurança, né? E aí vem todos esses sentimentos e fazem parte das nossas emoções. Então, hoje, olhe para sua vida. Você já tomou alguma decisão sem buscar a Deus e depois você percebeu que não foi a melhor escolha? Porque muitas vezes é assim, a gente toma a decisão sem buscar a Deus e depois a gente percebe, poxa, não foi a melhor escolha. Mas onde é que Deus estava nisso? Onde é que Deus estava nisso? Então, esse primeiro segredo de José, anota aí, deixa gravado no seu coração. Deixa gravado no seu coração. Eu preciso ter a humildade para reconhecer a fonte da sabedoria. E isso inclui a sua capacidade de você se ver capaz quando você acessa essa sabedoria, mas de entender também que é Ele a fonte, que é dele que vem toda a sabedoria, não é? Foi exatamente isso que aconteceu com José. Claro que eu vou te dar o sonho, Faraó. Claro que eu vou revelar para você, mas quem dará a resposta favorável a você, aquilo que vai ser favorável, aquilo que vai vir a seu favor, que vai ser correta, é Deus. É Deus. É lindo isso. Segundo segredo que eu quero trazer para vocês de José do Egito, a sabedoria para interpretar os tempos. O tempo que você está vivendo. Quando você tem esse acesso à sabedoria, essa sabedoria te permite
te permite a interpretar esse tempo que você está vivendo, a interpretar o momento que você está passando. José, ele não apenas interpretou o sonho, não só apenas isso, mas o que aconteceu? Ele trouxe a solução estratégica para os anos de fome que o Egito passaria. O sonho do faraó, José interpreta assim, que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Então José, ele não apenas interpretou o sonho dessa forma, mas ele trouxe uma solução estratégica para os anos de fome. Por quê? Porque era simples, né? Era simples. Bom, vamos viver os 7 anos de abundância e depois todo mundo morre? O que vai acontecer depois? Todo mundo morre? Não é? O que José fez? Ele criou estratégia. Nesses 7 anos de abundância, ele cria estratégia para os 7 anos de fome. A sabedoria de José foi interpretar que aquele tempo de fome precisava ser amparado. Então, naquele tempo de abundância, precisava ser preparado aqueles anos à frente. Ele compreendeu que aqueles tempos de... Olha a sabedoria desse homem. Ele compreendeu que aqueles tempos de abundância precisavam ser bem administrados para poder enfrentar os tempos difíceis. E foi isso que o faraó olhou e viu algo de extraordinário na vida de José. A sabedoria que você tem, que Deus nos dá, essa sabedoria divina nos faz interpretar o tempo e nos levar a lugares inimagináveis. Lugares que muitas vezes nós não imaginávamos estar presentes e nós acessamos coisas inimagináveis por conta da sabedoria daquele tempo presente. Mas essa sabedoria quem dá é Deus. Então, lembra do primeiro segredo? Quando eu acesso essa sabedoria, quando eu entendo que a fonte de sabedoria vem de Deus, eu também entendo que essa sabedoria me leva a interpretar o tempo presente. Isso precisa ser selado no teu coração. Quando José compreende que os tempos de abundância precisavam ser bem administrados para enfrentar os tempos difíceis, José ganha a sua passagem direta para o palácio. Ele sai da prisão e vai para o palácio. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades, mas nós não sabemos administrar. Assim como José, nós precisamos discernir os tempos, o momento que nós estamos vivendo e nos preparar para viver os dias que virão. Maria, mas isso não é um foco no futuro? Não, mas é preparar o presente ali para você colher os frutos depois. É você dar passos no presente, não é você focar no futuro, mas é você se preparar no hoje para você experimentar o amanhã. Entende? Preocupar e nem focar com o futuro, mas é viver o hoje, é viver o presente. Olha que observação. Olha que observação maravilhosa. Presta atenção nisso. O segredo que José nos traz é você viver o presente, compreendendo que esse tempo de abundância precisa ser bem administrado. Seja qual é o tempo que você esteja passando. Qual é o tempo? Nós precisamos administrar bem os tempos de abundância e para enfrentar os tempos difíceis na nossa vida. Nós precisamos nos preparar a todo tempo na nossa vida. A administrar os tempos de abundância para enfrentar os tempos difíceis em todo o tempo. A todo instante. Eu vou trazer algumas situações para você. Por exemplo, situações financeiras. Muitas pessoas, muitas mulheres que chegam até mim estão vivendo tempos de escassez, tempos de miséria, muitas vezes financeira, uma dificuldade financeira muito grande. Muitas mulheres passam por momentos de crescimento financeiro muito escasso. E talvez eu esteja falando com algumas delas. O que precisa disso? Precisa haver um planejamento. Se você for olhar por trás de toda a história, de todo problema financeiro, o que falta? Falta um planejamento.
Falta enfrentar as dificuldades quando as finanças apertam, quando as finanças não estão tão bem. Falta estratégia para poder sair do lugar, para poder se organizar. Nos tempos de abundância, guarde uma parte para os tempos de necessidade. José nos ensina isso. E guardar não é você ter, mas eu tenho que ter um dinheiro de emergência. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Salomão, o homem mais rico da Babilônia. Esse livro, gente, ele traz mensagens de crescimento para a nossa vida financeira. Sabe por quê? Ele nos ensina a sempre trazer 1% para nós, a nos pagar. Essa é a palavra que ele usa, a nos pagar. Porque no tempo de abundância, você fala assim, Maria, mas eu nunca vivi abundância, a financeira, mas não é sobre isso. A abundância financeira, abundância é você viver, é você ter, é você receber, e você pode viver isso. E quando você olha para aquilo que você recebe, para aquele dinheiro que entra, e você aprende a criar estratégia para você administrar esse dinheiro, você acessa uma abundância extraordinária. Então, é você nesse tempo saber trabalhar com estratégia. José nos ensina isso. Quando ele nos ensina que no tempo de abundância eu preciso me preparar para enfrentar tempos difíceis, é que a todos os momentos eu preciso olhar para a minha vida. Então começa a olhar para o dinheiro que entra na tua vida com uma forma de você aprender a administrar esse dinheiro. Vá buscar estratégias para você lidar com ele, porque tempos difíceis virão. Sempre vem, sempre aparece algo. Aparece algo que você não esperava. Por exemplo, quando eu tive que me mudar, financeiramente foi um tempo difícil, no sentido assim, eu tive que investir um dinheiro nessa mudança. E se eu não tivesse me preparado para... Eu não me preparei para a mudança, porque a mudança eu não me preparei para mudar. A mudança, ela veio... a gente esperava que um dia fosse chegar, mas não assim. Ela veio de um dia para outro, recebemos o convite e agora, o que vamos fazer com isso? Se eu não tivesse nos tempos, que eu vivi o ano passado, me preparado no sentido de ter uma reserva, foi através desse livro, gente. Salomão, o homem mais rico da Babilônia, onde eu e meu esposo lemos o livro e começamos a ter a prática que esse livro nos traz, de guardar o 1%. E foi essa virada de chave que nós tivemos. Saber economizar para você planejar o seu futuro. Então, esse tempo que eu vivi foi um tempo de decisão, mas que envolveu muita questão financeira. E por que eu tomei essa decisão? Pautada. Por que não me prejudicou tanto? Porque eu tinha isso para poder investir. Então, hoje, na tua vida, Maria, mas não está sobrando, não é sobre sobrar. Você viver a abundância não é sobre sobrar, mas é você aprender a administrar aquilo que você tem. E muitas mulheres que chegam até mim passam por momentos difíceis financeiros e não conseguem administrar porque não tem uma visão como José teve. De no tempo que não está ali, enforcando, você se preparar para você, de repente, ter um momento em que você vai precisar daquilo que você se preparou. José ensina isso. O que ele fez? Ele administrou aqueles 7 anos de abundância. Se você continuar lendo a palavra, você vai ver isso. Ele diz para Faraó, nesses 7 anos de abundância nós vamos nos preparar. O Egito não vai passar fome. O Egito não vai passar fome. Nesses 7 anos de abundância nós vamos criar estratégias. Para quê? Para depois a gente viver 7 anos na fome ali, 7 anos de fome, nós teremos o alimento necessário. A nossa vida precisa ser assim, em todas as situações. E na finança é da mesma forma.
Eu tenho que saber administrar o que entra hoje. Para quê? Para que se eu precisar lá na frente, eu tenho aqui. Eu não vou me preocupar. Seja na abundância, seja na fome, Deus está nos preparando para isso. E depois, às vezes, a gente responsabiliza Deus. E vai dizendo, se Deus quiser, essa fase vai passar. Claro que vai passar. Mas aquele momento que você está vivendo foi responsabilidade sua. É autorresponsabilidade. Então José nos ensina a viver isso de uma forma sábia. A cuidar, a ter um olhar para a situação financeira. Maria, mas não sobra. Eu estou dizendo para você, não é sobre sobrar. Não é sobre sobrar. Mas é sobre você aprender a administrar o seu dinheiro. A administrar. Uma mulher que recebe, faz bons contratos, faz um bom negócio, mas em vez de poupar, o que a gente faz? Eu já fui muito isso. Recebi um dinheiro a mais, vou investir, vou gastar nisso, vou comprar isso, vou comprar aquilo que está faltando, que isso, aquilo. Mas você nunca pensa, nunca vê esse recurso como algo que pode te trazer um benefício maior. Não é? Às vezes a gente gasta um dinheiro piscando. Você gasta R$100 assim, ó. Piscou, você gastou. Mas você não retira R$100 para você ter uma caixa, né? Uma caixinha nesses bancos aí, ter uma caixinha reservada. Você gasta R$100 piscando, mas você não pega R$100 para investir, para pagar algo para você, para pagar um consórcio. Tô rindo porque meu marido trabalha com consórcio, por isso que eu tô falando isso. Mas a gente investe nisso também. Entende? Então, você precisa olhar para a sua vida. Esse tempo pode ser um tempo que você precisa investir, porque lá na frente você vai precisar disso. Então, cuide. Leia esse livro, gente. Leia esse livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Salomão, o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é sensacional. Se você não consegue adquirir, vai no YouTube, ele tem o audiobook dele e você ouve esse livro. Salomão, o Homem Mais Rico da Babilônia. Tempos de abundância hoje é o momento de você guardar uma parte, de você se cuidar, de você administrar, de você criar estratégia para o amanhã. E isso também envolve, por exemplo, a nossa vida espiritual. Se fortalecer nos dias bons para suportar os dias difíceis. Na nossa vida, a palavra diz isso. Na vida há vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então existem momentos que nós vamos rir, existem momentos que nós vamos chorar, existem momentos que nós vamos estar bem, existem momentos que vão estar mais difíceis, e nesses momentos eu preciso ter uma reserva, algo reservado para eu enfrentar. Foi isso que José nos ensinou. O bom administrador em todas as áreas da sua vida sempre tem onde recorrer. E na nossa vida espiritual é da mesma forma. Quando tudo está indo bem, é fácil você relaxar na oração. É fácil você relaxar na leitura da palavra. É fácil você relaxar na comunhão com Deus. É fácil isso acontecer. E não adianta você falar assim, Maria, mas eu não faço isso. Vai fazer. Porque é fácil. Se eu não estiver vigiando, eu acabo passando o dia sem orar. Se eu não estiver vigiando, e aí a gente fala assim, é só hoje, estou muito cansada, é só hoje. Não. Se eu não estiver vigiando, eu vou negligenciar. Eu vou negligenciar esse momento com Deus, essa intimidade com Deus. Mas quando vier uma crise, quando chegar uma crise, um diagnóstico ruim, ou um problema no casamento, ou uma perda, ou uma dificuldade no trabalho, um enfrentamento, um desafio, como é que eu me sinto? Eu me sinto sem forças. E sabe por quê? Porque durante esse tempo eu não cultivei a fé. Então eu preciso usar os tempos de paz na minha vida para fortalecer o meu espiritual.
Eu preciso usar os momentos da minha vida diários para me fortalecer, porque haverão noites traiçoeiras, haverão. Por quê? Coragem no mundo à vez de ter aflições. E esses momentos de tempestade eu preciso estar fortalecida. E como é que eu faço isso? É dia a dia. Eu preciso buscar essa reserva espiritual em mim. Eu preciso estar nesse momento. Eu preciso. Muitas vezes nós sofremos ainda mais. Por quê? Porque nós relaxamos a nossa fé. Nós não cultivamos a nossa intimidade com Deus. Então, nós deixamos uma distância entre nós e Deus. E aí, naquele momento de dor, nós voltamos para Deus. Só que o processo é muito mais longo. Por quê? Porque daí eu vou ter que gerar a intimidade, a confiança de novo, a fé, para que eu possa prosseguir. Então, não abandone os seus momentos com Deus. Tenha disciplina na sua vida espiritual, na leitura da palavra, no seu momento de oração, celebrações, nas missas, as pessoas evangélicas que passam por aqui, nos cultos, na igreja, mas tenha constância nisso. Não pare o seu caminhar. Você precisa ter essa força, e essa força eu encontro dia a dia com Deus, porque depois vem um momento difícil e eu realmente estou lá, porque o processo é maior, eu preciso buscar tudo de novo, essa confiança em Deus, essa fé. Quando eu estou no processo de intimidade com Deus, eu estou fortalecida, e quando vem algum desafio, eu sei que vai ser difícil, mas aquele difícil vai me desenvolver e Deus me prepara para algo maior. Nós precisamos viver assim, tem que ter uma reserva espiritual. É assim que José nos ensina em todas as áreas na nossa vida. Eu estou dando exemplo para você. Assim como eu dei na questão financeira, agora na questão espiritual. Relacionamentos. Eu preciso construir vínculos saudáveis antes de crises que acontecem na nossa vida. Relacionamentos precisam ser cultivados nos tempos bons. Relacionamentos precisam ser cultivados para que haja suporte nos momentos difíceis. Se uma mulher pode estar em um casamento estável, mas se ela não investir no diálogo, se ela não investir no respeito, se ela não investir no amor, quando vier um problema sério, seja uma dificuldade financeira, seja uma situação de doença, seja uma traição, o relacionamento não vai suportar. Não vai suportar. Então você precisa buscar alicerçar o seu casamento. Não é, vivo bem. Quantas pessoas que eu atendo chegam aqui e na hora que eu chego nessa parte de relacionamento conjugal, elas dizem assim, é bom, é muito bom. E quando eu pergunto assim, o que é bom pra você? Aí começam a surgir as situações. A gente não briga, mas a gente pouco conversa. A gente dificilmente briga, né? Mas assim, a gente quase não tem momentos juntos. Então acho que é por isso que a gente não briga. Percebe? Tá estável, a gente não briga, mas eu não cuido disso. Um relacionamento saudável precisa haver o diálogo, precisa haver o respeito, o amor, precisa haver o compartilhamento, né? Precisa haver o toque, precisa haver a companhia, haver aquele momento a dois. Porque eu preciso me preparar para enfrentar situações que possam vir futuramente, ou não. Mas eu vou estar alicerçada, seja a qualquer momento. É isso que vai me fazer, lá na frente, de repente, uma crise que veio, uma dificuldade financeira, mas eu passei por isso. Por quê? Porque eu estava alicerçada um com o outro, nós somos uma só carne. Então eu preciso cuidar disso. Relacionamentos precisam ser nutridos antes que os desafios chegam. Antes que os desafios chegam. Quantos desafios eu passei com o Marcos na vida e que eu tenho certeza que foi Deus que foi nos nutrindo.
Então eu preciso alicerçar isso antes. Eu preciso viver isso antes. Como que você tem administrado os seus tempos de relacionamento hoje? O que você tem plantado agora para que você possa colher no futuro? Não é? Quantas mães, agora me veio na cabeça, quantas mulheres vivem para os seus filhos quando os têm? Só que os filhos vão crescer, os filhos vão se formar, os filhos vão buscar formar as suas famílias, vão viver a sua vida e vai ficar você. E quantas vezes nessa fase já não se tem mais relacionamento? Sabe por quê? Porque na fase que você precisava cuidar do seu relacionamento, você não cuidou. Então, eu preciso olhar para o meu relacionamento e pensar nesse tempo, que o tempo de espera não é um tempo perdido. Eu preciso nesse tempo me preparar, ter um bom preparo para viver sempre o futuro. É o alicerce, E lembre-se de uma coisa, não é foco no futuro, mas é no hoje, é no presente. Se eu quero colher algo no futuro, eu preciso hoje, plantar hoje. É o tempo de preparo, é o tempo de agora. Esse é o tempo. Como você tem administrado isso? Como você tem administrado os seus relacionamentos? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo para você? Então, a sabedoria que José nos ensina, os tempos que você está vivendo, interpretar os momentos que você está vivendo. E não só interpretar, mas agir em direção a isso. É o terceiro, né? O terceiro momento que o segundo segredo que eu estou trazendo para vocês é como interpretar esse tempo. E se você precisar olhar para a tua vida hoje, se preparar antes de uma oportunidade chegar. Muitas mulheres esperam a oportunidade para então se preparar. Escuta, José nos ensina ao contrário. Eu quero frisar isso no teu coração. Muitas mulheres esperam a oportunidade para que elas possam se preparar. Não espere. Seja uma oportunidade de relacionamento, não espere você cuidar de você, cuidar da sua vida física, emocional, espiritual, para você então alcançar um relacionamento. Não espere você ter um relacionamento para poder cuidar de você. Não. Comece cuidando de você para que você possa ter um relacionamento. Entende? Ai, eu quero mudar a minha vida profissional. Não espere você mudar a sua vida profissional para você cuidar de você. A preparação vem antes da oportunidade. José, como que ele se preparava? A palavra vai dizer assim, nos capítulos anteriores, que tudo que ele punha a mão prosperava, até dentro da prisão. Dentro da prisão, José exercia essa questão da administração. A palavra vai dizer que o carcereiro-chefe, ele confiou a José todos os detidos. Confiou a José as funções que eram dele até. Por quê? Porque José era um bom administrador. Ele exercia, ele se preparava antes. Por isso que em um dia ele sai da prisão e ele vai para o palácio. Porque o que ele tinha se preparado, chegou a hora, chegou a oportunidade dele ir. Então, se você deseja um trabalho renovado, se você deseja entrar na tua vida profissional ou mudar a sua vida profissional, entenda o seguinte: você não tem que entrar, as coisas não tem que acontecer para você se capacitar. A capacitação precisa vir antes para que você possa alcançar essa oportunidade. Entende? Quando surge uma grande chance, você pode não estar pronta. Então, você pode perder a oportunidade. O tempo de espera não é todo perdido, mas é um tempo de preparo. O tempo que José esperou não foi um tempo perdido, mas foi um tempo de preparo para ele alcançar algo a mais. Como que você tem esperado? Como que você tem administrado o seu tempo hoje? O seu tempo de abundância para você alcançar e construir uma oportunidade para você? O que você está plantando hoje na sua vida pessoal?
O que você está plantando hoje na sua vida profissional? O que você está plantando hoje na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, na sua vida espiritual, para você poder colher no futuro? Aprenda a interpretar as fases da sua vida. Esse é o segundo segredo de José. Nem todo tempo é de colheita. Nem todo tempo de colheita. Nem todo tempo também é de escassez. Então eu preciso saber que no tempo de colheita eu preciso ter essa reserva. Administre bem as suas emoções. Administre bem os recursos que vêm. Nos tempos bons, se fortaleça espiritualmente. Se fortaleça espiritualmente para os desafios futuros. Seja estratégica. Seja estratégica. A mulher sábia reconstrói a sua casa. Essa casa é a casa do seu coração, é o seu lar, é a sua família, é a sua vida. A palavra de Deus nos dá isso. Então busque essa sabedoria divina para que você possa ter estratégia e visão. Não viva de improviso. Chega. Sabe aquela história até dentro da sua casa de viver de improviso? Vamos improvisar isso aqui e aquilo fica por anos e anos e anos e anos. Você já passou por isso? Vamos só colocar isso daqui. Não permita mais isso na sua vida. Não é estratégia na tua vida. Se prepare para o que Deus tem para você. Então pare de improvisar as coisas na sua vida profissional. Pare de improvisar as coisas nos seus relacionamentos. Pare de improvisar as coisas na sua vida financeira. Pare de improvisar as coisas na sua vida espiritual, na sua vida pessoal. Pare. Você hoje precisa viver algo de extraordinário na tua vida e isso depende de você. Como que você está se sentindo? Você está vivendo um tempo de preparação ou um tempo de colheita? O que você está vivendo hoje? Seja qual for a hora, o momento que você está vivendo, a todo momento precisa se preparar. Quando José estava colhendo frutos de tudo que ele plantou, sendo o administrador, ele ainda estava plantando. Esse é o segredo. Quando ele estava colhendo os frutos de ser o administrador, ele ainda estava plantando. Então preste atenção nisso. E para finalizar, eu quero trazer para você o terceiro segredo. A coragem que José teve para enfrentar as mudanças. A coragem. José ele saiu, como eu disse, da prisão para o palácio em um só dia. Repita comigo, eu sempre digo isso para as minhas mentorandas. Mudanças acontecem rápido. A mudança de José veio rápido e ele precisou se adaptar. Ele estava administrando a prisão e ele saiu da prisão e foi para o palácio. Deus ele pode mudar a sua história assim, em um momento. Ou pode levar algum tempo. Mas Deus sabe o tempo. O tempo é dele. Você precisa só estar pronta para isso. Você só precisa estar pronta para isso, para enfrentar as mudanças da tua vida. Muitas mulheres perdem oportunidades porque têm medo de mudança, porque vem a insegurança, porque não querem dar um passo. Esteja disposta a sair da zona de conforto. Esteja disposta. Quando eu preparei esse momento aqui, esse momento falou muito comigo. Porque se eu não tivesse coragem para a mudança, se eu não tivesse a coragem de sair da zona de conforto, se eu voltasse apenas para o medo, porque o medo vem, eu só preciso saber administrá-lo. Faz parte o medo. O medo vem, o medo de aceitar novos desafios. Mas eu só preciso saber administrá-los. E como que eu sei? Nessa conexão com Deus. Porque eu entendo que Deus me capacita. E é isso que acontece no seu trajeto. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo de aceitar novos desafios. Deus, ele te capacita. Se prepare enquanto você espera. Se prepare. José não sabia quando ele iria sair da prisão. Ele não sabia disso. Mas quando ele saiu, ele estava pronto. Você não sabe quando aquilo que você tanto pede para Deus vai chegar. E deixa eu te dizer, Deus, ele age de uma forma inimaginável. Aquilo que você imagina é muito maior para Deus. É muito maior. Então, esteja pronta. José não sabia quando que ele iria sair da prisão, mas ele estava pronto.
esteja pronto para os desafios, esteja pronto para as mudanças, com coragem. Qual é a mudança que você sente que Deus quer que você aceite na tua vida hoje? Talvez uma mudança profissional, talvez uma mudança de vida, de atitudes. Mas assim como José, Deus está chamando você a ter coragem para esses desafios, para sair da prisão e entrar no palácio. Foi isso que aconteceu com esse homem. Gente, foi extraordinário. Em um dia, da prisão para o palácio. Percebe isso? Deus pode fazer muito mais do que eu imagino. E eu quero dizer assim, ó, assim como José, Deus ele está te dando uma sabedoria que vai te levar além. Eu vejo aqui apenas, eu vejo alguns nomes entrando, eu vejo aqui apenas. Eu vejo o que está atrás de mim, o que está aqui ao meu redor, mas não, com Deus é diferente. Ele vê além e ele vai te levar além. Decisões sábias mudarão a sua história. E eu declaro isso sobre a sua vida. Decisões sábias mudarão a sua vida, mudarão a sua história, mudará a vida da sua família. Decisões sábias mudarão os passos que você vai dar, a rota que você vai viver. O que Deus tem para você está chegando. E eu declaro isso sobre a sua vida. O que Deus tem para você, presta bem atenção nisso, abre os seus ouvidos. O que Deus tem para você está chegando. Está chegando. Mas você precisa estar preparada para receber. Porque senão você vai olhar e não vai se sentir capaz de assumir. Esteja preparada em Deus. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Diga aqui, ó, eu recebo. Se você recebe essa palavra, escreva aí, eu recebo. Assim como José, Deus está te preparando para ir além. Algo de extraordinário. Escreva aí, eu recebo, eu recebo. Parece tão improvável, né? Parece tão improvável quando eu olho. Parece tão provável quando eu olho para a circunstância, quando eu olho para aquilo que eu estou vivendo. Mas é tão provável para Deus. É tão provável para Deus. Essa frase está desde a semana passada, no encontro que eu tive com as minhas mentorandas. Parece tão improvável quando eu olho para as circunstâncias, para aquilo que eu estou vivendo. Mas é tão provável quando eu olho para Deus. E é nisso que você tem que confiar. E é isso, meninas. Você que entrou depois, assista essa live. Hoje nós falamos sobre a sabedoria de José do Egito. Você ter decisões assertivas. Como você acessar essa sabedoria. Eu trouxe aqui 3 segredos de José, né? 3 segredos da vida de José. Primeiro foi a humildade em reconhecer a fonte de sabedoria. É o primeiro segredo que José nos trouxe no dia de hoje. Humildade para reconhecer a fonte de sabedoria. Segundo, que essa sabedoria eu posso usar para interpretar os tempos que eu estou vivendo e poder administrar, enfrentar os tempos, né? Administrar a abundância para viver o futuro depois. E o terceiro segredo que eu trouxe para você é você ter essa coragem para enfrentar as mudanças. Da prisão ao palácio. Da prisão ao palácio. Você precisa dessa coragem. E eu quero, assim, desejar que Deus derrame essa sabedoria divina em cada uma de vocês que estão aqui. Em cada um de vocês que passarem por essa live. Que você possa tomar decisões e se preparar para o que Deus tem na sua vida. Que Ele derrame essa abundância de bênçãos sobre você. E se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra trouxe algo novo na tua vida, eu quero convidar você a compartilhar essa live, a enviar no grupo da sua família, a enviar no grupo dos seus amigos. Compartilhe essa live, leve para os seus stories, me marque e assista novamente essa live, porque eu tenho certeza que Deus vai te trazer uma sabedoria riquíssima nessa questão para a sua vida. E amanhã nós estaremos aqui novamente. E eu espero você aqui. Tenha um excepcional dia hoje para você que é católica.
É quarta-feira de cinzas. Escolha algo para que você possa fazer a sua penitência, vá à missa, celebre esse momento, né, junto com a igreja, celebre esse momento, coloque seu coração diante de Deus, entregue ao Senhor, aproveite para elevar o seu pilar espiritual. Como eu disse aqui, viva um tempo hoje de abundância espiritual na sua vida, te preparando para você viver esses 40 dias aí de quaresma, né? Uma preparação para a Páscoa, para o renascimento, para a ressurreição de Jesus. E que seja um período mesmo de você renascer das cinzas, mas viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então se prepare nesse dia, entregue seu coração. Ontem eu compartilhei 2 vídeos falando sobre penitência, falando sobre a quaresma, tá nos meus stories, dá uma olhada ali. E hoje também eu vou trazer um Reels para você falando sobre penitência, dando alguns exemplos ali. Então, viva o melhor para sua vida, Deus abençoe você e eu te espero amanhã aqui às 7 horas. Eu estarei com você aqui trazendo mais um segredo de José do Egito e você não pode perder. Te espero. Um beijo no coração, Deus abençoe a sua vida, fique com Deus. Faça de hoje um excepcional dia.